E hoje o nosso convidado é o candidato à Prefeitura de Cuiabá, Guilherme Maluf, do PSDB. Obrigada, candidato, pela presença mais uma vez aqui aos nossos Eu que agradeço. Candidato, vamos falar sobre propostas inicialmente. Quais são as suas em relação à saúde, uma vez que o município tem sido desgastado nesse setor por falta de repasses? Eu gostaria de falar sobre a minha proposta emergencial para o pronto-socorro. Qualquer candidato que assuma a prefeitura, eu não vejo outros candidatos falando sobre isso, eu sou o único que está falando. Uns estão dizendo em construção de pronto-socorro, que vai levar 3, 4 anos. O outro está falando em abrir o pronto-socorro, só que superlotado do jeito que está. Se você abrir, você vai causar a maior confusão do mundo. Então eu tenho um plano emergencial para o pronto-socorro de Cuiabá, que é a abertura imediata de 300 novos leitos em Cuiabá. Ah, mas como é que você vai fazer isso, deputado? É muito simples. Nós temos aí um hospital pronto e equipado em Cuiabá, se você se lembra ali na São Sebastião, Hospital das Clínicas. Então, que já está alugado pelo governo do estado. Então, abriríamos esse hospital, levaríamos lá toda a questão, todos os pacientes que estão aguardando cirurgias para esse hospital. Só aí já são 150 leitos. Os outros 150 leitos nós vamos distribuir entre a rede filantrópica de Cuiabá. Lógico que com pequenas reformas. Por exemplo, ali na Santa Casa, existe ali algumas enfermarias que precisam ser refeitas o teto. E, aliás, reforma que o governo do estado começou e não acabou. Então, vamos ali reformar aquelas enfermarias. Então, dividiríamos ali 50, 60 leitos na Santa Casa, 50, 60 leitos na Santa Helena também, com alguma reforma ali. Tem um andar que é possível expandir no Santa Helena. E teríamos mais 50 ou 60 leitos para ser dividido entre o Hospital Geral e o Hospital do Câncer. Além disso, proporíamos um mutirão para acabar com as filas do pronto-socorro, pacientes que estão esperando ali. E vamos fazer isso em parceria com a rede privada. A rede privada já fez isso uma vez. O então prefeito Wilson Santos contratou a rede para fazer uma parceria para acabar com as filas. Vamos reeditar isso, fazer mutirões. Então, esse é meu plano emergencial para resolver essa questão do pronto-socorro. Aí temos as propostas de médio prazo, onde você vai acabar as UPAs que estão sendo construídas, converter essa policlínica no Verdão na terceira UPA. Então, com 3 UPAs, você vai segurar os pacientes e aí sim, uma proposta mais de longo prazo, ao longo dos 4 anos, aumentar os PSFs de Cuiabá e transformá-los em clínicas da família, que é a minha proposta, onde teremos mais resolução para os problemas, atendimento dos pacientes nos bairros, estendendo o horário, inclusive, dessas clínicas da família, tendo exames nessas clínicas da família. A intenção é aproveitar a estrutura que já existe, é isso? Exatamente. Você fez uma observação importante. Não estou propondo construção de nenhuma grande unidade, porque nós não temos capital para isso. E além disso, qualquer grande unidade vai levar 3, 4 anos para ser feito. Outra observação, Cuiabá é a única capital que não tem um hospital estadual e um pronto-socorro estadual. Se tiver que ser construído, que o Estado construa. Acabe o Hospital Central, que são mais 150 leitos. Então o Estado tem que fazer esse papel. Então a minha proposta é simples, é coerente, é de baixo custo e resolve o problema emergencial da saúde de Cuiabá. O senhor falou a questão do uso das unidades filantrópicas para auxiliar na saúde. Essas mesmas unidades têm feito manifestações essa semana, ontem especialmente, falando da falta de recursos, da falta de repasses pelo governo do estado. Como conseguir esse alinhamento? Pois é, esse alinhamento é que o candidato Lúdio está propondo. Quer dizer, esse tipo de alinhamento não serve para Cuiabá. O governo não repassa os recursos para esses hospitais que já estão contratados, não são recursos novos, não. Tem 2 meses onde são mais de 9 milhões essa dívida, então é natural que esses hospitais não consigam trabalhar suas UTIs. E, infelizmente, isso está acontecendo no nosso município. Espero que o governador tenha essa sensibilidade, o secretário Wander, de fazer esses repasses, normalizar esses repasses, porque
é muito importante essas UTIs, não só para os pacientes nossos de Cuiabá, porque elas atendem pacientes de todo o estado. todo. E como conseguir implementar diante da falta desses recursos, candidato? Implementar o quê? As UTIs? Essas UTIs. Não, as UTIs têm que simplesmente ser cumprido esses convênios que foram firmados com essas unidades. Cabe à gestão municipal cobrar do governo do estado essa implementação. Se o governo não fizer esse repasse, certamente a prefeitura vai acionar judicialmente e vai, de uma forma ou de outra, esse repasse vai vir para Cuiabá. De uma forma ou de outra. Até porque eu acredito que o que é repassado para Cuiabá é aquém do que é necessário, do que é pactuado. Cuiabá merece muito mais do que recebe. Não apenas esses 3 milhões que falam que repassam, é 1 milhão para o pronto-socorro e 300, mais 1 milhão para outras unidades. Então, Cuiabá precisa de muito mais recursos do que isso. Mas vamos dizer que não estão repassando nem esse básico. Então, eu estou na Assembleia Legislativa fazendo uma cobrança, estamos convocando o secretário Wander para que explique por que não está repassando esses recursos para o município de Cuiabá. Candidato, saindo das propostas ligadas à saúde, vamos falar um pouquinho sobre educação. Há um déficit que ocorre em Cuiabá em relação ao número de vagas em creches e até em escolas de ensino fundamental. Quais são as suas propostas em relação a esse setor? Olha, as creches são aproximadamente 10 mil crianças fora das creches. E aí o governo federal tem um programa, a educação infantil, as escolas de educação infantil, onde 20 unidades estão sendo construídas aqui em Cuiabá e mais 20 estão sendo analisadas. Então, talvez não resolva todo o déficit de Cuiabá, mas está tendo um encaminhamento muito bom e aí o prefeito atual realmente fez a lição de casa. Os funcionários profissionais da educação de Cuiabá fizeram o dever de casa e já deram esse pontapé inicial. Então, nesses próximos anos, vai aumentar muito a quantidade de oferta dentro das creches. Esse programa do governo federal foi muito importante, essa parceria. Mais uma vez, a continuidade dessas ações que seriam alternativas. Agora, aí mostra que era uma prefeitura do PSDB, na gestão do PTB, que teve resultados excelentes na captação dos projetos. Então não precisa de alinhamento, basta ser competente, profissional, que qualquer município consegue acessar os recursos do governo federal. E se o governo federal não conceder os recursos dos programas que tem, ele pode ser acionado e com certeza um crime de responsabilidade ele terá que fazer de uma forma ou de outra. Candidato, em relação ao transporte público... Mas eu gostaria de retornar um pouquinho. Fica à vontade. Porque você falou, eu falei apenas das creches, nossas escolas, nós temos um desafio muito grande, que é melhorar a qualidade do ensino do nosso município. Então eu quero monitorar as nossas crianças e os nossos professores. Então eu quero criar um provão municipal para as crianças e um provão para os professores. Já que o senhor retomou a questão da educação, há recursos para implementar esse tipo de ação? Um provão é uma coisa simples. Nós temos que ter indicadores. E o único indicador que se tem hoje é o IDEB, que é uma análise do governo federal. Cuiabá até vai bem nesse sentido, está acima da média nessa avaliação nacional, mas o prefeito não pode se contentar apenas com isso, não. Então, além disso, eu quero estimular a formação das associações, das antigas associações de pais e mestres e incluir ex-alunos. Com isso, nós vamos dar uma dinâmica diferente às nossas escolas, cobrando mais qualidade. E com esses indicadores desse provão, tanto dos alunos quanto dos professores, o prefeito vai poder saber, com esse diagnóstico, o que fazer. Então, nós temos que ter essa ferramenta que tenho certeza que é fundamental para melhorar a qualidade do ensino. Candidato, agora sim vamos falar de transporte público. Como conseguir abastecer, especialmente as regiões da periferia, com linhas de ônibus, garantir a essa população ir e vir de circulação na cidade? O transporte coletivo de Cuiabá tem uma distorção muito grande, no meu modo de ver. Nós temos uma passagem cara, um sistema ruim, e isso tem que ser reformulado. E não atende a população. Então, primeiro ponto, todas essas concessões estão vencidas. Nós vamos refazer, sim, essas licitações.
quais as empresas sérias que querem permanecer no mercado. E tem que fazer investimento. Não basta só ter esse número de ônibus, nós precisamos aumentar o número de carros, nós temos que criar novas linhas, especialmente a interbairros, sem ter que vir para o centro. E as empresas que tiverem a concessão, nós temos um problema sério. Nossos pontos de ônibus em Cuiabá estão em péssimo estado e eles precisam ser melhorados. E as empresas têm esse compromisso de reformar os pontos de ônibus. Uma nova concessão não implicaria no aumento da tarifa? Não acredito não. Então, inclusive, se nós... Agora, eu também, alguns candidatos têm se pronunciado, eu não sou favorável ao MTU. Esse sistema, o governo tem que retomar o controle da bilhetagem. Então, essa é a função do governo, porque a função das empresas é fornecer o transporte de qualidade e o governo cumprir com suas obrigações financeiras. Então, a função do MTU também concordo que teria que vir para uma empresa municipal, para que administrasse o sistema de transporte coletivo. Então eu faria isso, uma nova concessão, novas linhas, cobrando um ônibus de qualidade, inclusive refrigerado para Cuiabá, reforma dos nossos pontos de ônibus, humanizados, porque a pessoa chega no ponto de ônibus hoje, ela não sabe que horas que o ônibus passa, nenhum dos que eu visitei tem o horário de passagem, quais as linhas que vão passar por esse ponto de ônibus. Como a gente vê isso em várias capitais do país. Então, uma tabela simples, passa essa linha, esse horário. Então, fica pessoas durante horas lá esperando o ônibus que às vezes nem passa. Em meio às obras da Copa VLT, como conseguir conciliar todas essas implementações? Não, o que o prefeito não pode abrir mão, e eu farei isso, é da integração do VLT com os ônibus. Isso é muito importante. Até para que o VLT não seja um transporte apenas de um grupo diferenciado que tem condição de pagar a passagem do VLT. Eu não sei o tamanho, o valor dessa passagem, mas seguramente não deve ser a mesma coisa que do ônibus. Então, o desafio do próximo prefeito, e eu farei isso, é a integração do sistema coletor, que serão os ônibus, com o sistema tronco, que é o VLT. Tá certo, candidato. A gente vai a um breve intervalo e na volta a gente continua o nosso bate-papo para falar das articulações de bastidores nessa reta final de campanha. E você fica com a gente. Do lugar onde estamos dá para ver muita coisa. Vemos um povo determinado que acredita na força do trabalho. Enxergamos olhares curiosos, cheios de sonhos para realizar. Observamos também pessoas sem pressa. Parece até que elas já sabem onde vamos chegar. E sabe qual é o ponto de chegada? Uma cidade mais moderna, reformulada e orgulhosa por levar você cada vez mais longe. VLT, movido por um futuro melhor. Governo de Mato Grosso na Copa. Pouco a pouco a cidade vai se transformando, em cada canto as cores do Brasil pintando, uma cidade verde e amarela como você nunca viu. Nós somos essa torcida que tá no clima, que canta e que vibra, todos juntos num só coração. Tô no clima da Copa pra soltar a emoção. Cuiabá já está em clima de Copa. Vamos receber este grande evento. Acesse mtnacopa.mt.gov.br e saiba tudo o que está rolando. Uma cidade verde e amarela como você nunca viu. Governo de Mato Grosso na Copa. Estamos de volta com o RDTV e com Guilherme Maluf, do PSDB, que é candidato à Prefeitura de Cuiabá. Candidatos, vamos falar sobre pesquisas. As últimas pesquisas divulgam o seu nome em terceiro lugar, as divulgadas por outros sites, inclusive a divulgada aqui no site RD News, feita pelo Instituto Mark. A que o senhor atribui esse resultado e como reverter esse quadro? Primeiro eu quero lamentar a forma como essas pesquisas estão acontecendo. Totalmente diferente de um instituto para o outro. Isso deve fazer uma bagunça na cabeça do eleitor danado. Eu sou um que saio dessa eleição convicto de que
a melhor coisa para o povo brasileiro seria proibir pesquisa em época eleitoral. Tá? Convicto disso. Especialmente para quem não tem muitos recursos, candidatos que não têm muitos recursos para ficar encomendando pesquisa. Então, eu acredito que eu devo estar mesmo em terceiro lugar. As nossas pesquisas me colocam aí num patamar em torno de 15, 16 pontos. Eu tenho pesquisa interna também. Os outros candidatos estão acima disso. Vou trabalhar mais, vou intensificar meu trabalho, no sentido de realmente confirmar que estarei no segundo turno. Que o segundo turno é uma realidade em Cuiabá, eu não tenho dúvida disso. Tem candidato que fala em primeiro turno, é inviável o primeiro turno em Cuiabá. O segundo já acontece e agora vamos escolher quem são os candidatos. Existe um candidato que o senhor gostaria de ter esse embate? Não, para mim a gente não escolhe adversário. Eu quero estar no segundo turno, estou trabalhando para isso. E diferente do que algumas pessoas dizem, Guilherme já jogou a toalha. Pelo contrário, todos os dias faço arrastão na cidade. Hoje estarei na Cidade Alta, amanhã estarei na Feira do Verdão e farei a Cidade Verde. Então, todos os dias estamos nas ruas, fazendo a nossa mobilização, acreditando no voto do cidadão cuiabano. Não vou decepcioná-los. Candidato, o PSDB já tem um histórico de gestões em Cuiabá, com o Roberto França, com o Dantinho de Oliveira, com o próprio Wilson Santos, né, por os últimos 2 mandatos. O senhor acredita que a falta de militância na sua campanha, no início o senhor até chegou de abordar a questão do Dante, mas hoje a gente não percebe as militâncias pedindo voto para o senhor. O senhor acha que isso pode prejudicar a sua campanha, agora nessa reta final? Olha, a militância que está comigo é realmente uma militância que acredita no nosso projeto. Eu não tenho, dos candidatos que estão postos aí, colocados nas pesquisas, eu sou o que tem menos estrutura. Eu não tenho prefeitura atrás de mim, eu não tenho governo do estado, governo federal. Então, a nossa campanha não tem essa estrutura. Então, a militância, ela é aguerrida, está realmente sustentando a nossa campanha. E as lideranças do PSDB, por que elas não vêm e sobem ao seu palanque? Tipo Antero, tipo Thelma. Não, a Thelma está subindo no meu palanque. Wilson Santos. O Antero está hoje fazendo campanha na cidade de Sinop. E o Wilson Santos tem um pai dele que é candidato no estado do Amazonas. Então, com frequência, viaja ao Amazonas para ajudar o pai na campanha. O Toninho de Moraes, para encerrar, o candidato, perguntou pelo nosso chat, no caso de segundo turno, caso o senhor não saia no segundo turno, quem o PSDB, o seu partido, sua coligação, deve apoiar? Olha, Toninho, eu quero pensar que essa possibilidade não exista, porque eu vou sim para estar no segundo turno. Mas, se acontecer, eu vou chamar o partido, nós vamos fazer uma discussão interna e aí vamos escolher. Eu, pessoalmente, prefiro ficar independente, até para que não haja compromisso do PSDB, não nos comprometa com nenhuma gestão e nos permita aí desenvolver um novo projeto. Não para mim, mas para quem realmente, dentro do partido, se colocar como um candidato a prefeito. Eu acho que essa é a forma natural. Se nós não ganharmos a eleição, certamente o povo estará nos colocando na oposição e vamos exercer essa oposição. O PSDB não é oportunista nessa questão. Tá certo, candidato. Obrigada mais uma vez pela presença aqui na RDTV. Eu que agradeço a todos os cidadãos que nos acompanharam. Não poderia deixar de reafirmar meu compromisso com todos os cuiabanos que me deram o voto de confiança. Quero a ajuda do eleitor no sentido de confirmar a minha vinda para o segundo turno. Meu número é 45, meu nome é Guilherme. Muito obrigado e um bom dia.